Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe. Mais uma leitura do livro do missionário R.R. Soares, Bênçãos do Inverno, ano de 2022. Hoje é dia 27 de julho. O bom cristão está sempre lutando. Mensagem de hoje: Deus da proteção. No livro dos Salmos, capítulo 104, versículo 6, diz assim: Tu a cobriste com o abismo, como com uma veste, as águas estavam sobre os montes. No plano realizado pelo Senhor, no princípio de tudo, quando não havia nada, ele teve o cuidado de proteger a sua criação dos desastres que atingiriam a vida na terra, envolvendo-a com um abismo, como se fosse uma veste, e protegendo-a de corpos estranhos que poderiam penetrar no mundo e destruí-lo. De vez em quando, alguns sábios dizem que um astro poderá destruir tudo por aqui, mas os eventos ligados ao fim deste mundo só ocorrerão nos termos narrados por Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 34, diz assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A ordem dada a Adão era mais do que uma prova de obediência. Era um alerta para que o diabo não assumisse a autoridade dada ao ser humano. Sem dúvida, o inimigo o tentaria de um modo tão sedutor que ele cairia em suas lábias. Infelizmente, assim ocorreu. É triste ver que o homem continua o mesmo. Mesmo sendo salvo e cheio do Espírito, deixa de vigiar e cai no conto do ser malvado, cujos propósitos são roubar, matar e destruir, como diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Sem dúvida, a tentação ocorreu nos termos que as Escrituras falaram. Ela não está relacionada ao ato sexual. Basta ver que, por esse método planejado por Deus, nascem crianças, suas herdeiras, conforme diz a Bíblia. No livro dos Salmos 127, versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. A doutrina criada pelos ímpios não é digna de ser examinada. Jamais perca tempo em verificar o quanto há de verdade em quem não tem o Espírito Santo, pois o que diz visa o engano. É o que diz João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, também diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ao pecar, o homem criou uma ponte para o diabo e seus demônios entrarem neste mundo. Com isso, surgiram todos os tipos de sofrimentos. Sem dúvida, Adão e Eva formavam o casal mais perfeito que viveu na terra. Porém, por terem dado ouvidos ao inimigo, caíram em tentação e morreram espiritualmente. Por isso, todas as pessoas precisam ouvir as boas novas do que Jesus fez em favor delas. Eis a grande notícia do Evangelho. Não temos de aceitar doenças nem outros males que o pecado no Éden produziu aqui entre nós, mas crer que Jesus desfez o mal, que dava entrada às obras do diabo em nosso meio. A justificação realizada pela morte de Cristo, nosso Senhor, ocorre com as pessoas à medida que cada uma ouve a palavra e crê nela. A obra mais importante do mundo hoje é a evangelização.
Não temos de pregar o evangelho somente aos perdidos, mas também insistentemente aos salvos. As novas que vêm de uma terra remota alegram o coração e trazem as bênçãos que precisamos. Provérbios capítulo 25, versículo 25 diz assim: como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Um erro de alguns salvos é dar mais valor às doutrinas que, entre aspas, pais da igreja criaram do que às pesquisas na Bíblia sobre o que Jesus fez por nós. O bom cristão está sempre lutando para colocar o maior número de perdidos no Evangelho. Dá para entender, pelo versículo de hoje, que o nosso planeta foi criado no início de tudo, com extrema sabedoria. Tudo foi milimetricamente formado pela palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1 até o 14, diz isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 também diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparentemente é. Depois ele se tornou o nosso Salvador e Senhor. Oração. Deus da proteção. Não queremos atravessar o muro, pois uma cobra virá e nos morderá. Desejamos ficar sobre a sua proteção, assim permaneceremos guardados por ti. É bom saber que nos ama, bem como podemos e devemos ser abençoados por ti. Tu és o escudo para quem em ti confia. Podemos contar contigo nos momentos de fraqueza. Por isso agradecemos pela oportunidade de conhecer como nosso Salvador. Agora, Deus, usamos o teu poder para repreender toda a espécie de mal em o nome do teu Filho amado Jesus. Eu digo a toda a ação de Satanás que quer invadir a vida desta pessoa, que quer entrar pela porta, quer entrar pela janela, quer entrar pela brecha que às vezes é dada, que esse mal seja anulado, que esse mal seja quebrado, que toda opressão mental, toda confusão mental seja amaldiçoada e vá embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, e amém.